abrir a sua Bíblia comigo, livro Provérbios, nós vamos ler o capítulo 4. Provérbios 4, nós vamos ler todo esse capítulo. O texto bíblico da Palavra de Deus diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exultará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de esplendor. Versículo 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzirei pelo caminho da sabedoria e o encaminharei pelas veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, versículo 20, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. Senhor nosso Deus, nós precisamos da Tua orientação e pedimos que o Senhor nos dirija no estudo da Sua palavra. Dá-nos, ó Deus, a compreensão necessária e pedimos que o Senhor nos abra o entendimento e o coração para, de fato, termos em nós o Teu ensino e Ele nos transforme assim para a Tua glória e que nós possamos melhorar a cada dia. É o que nós, como filhos de Deus, queremos e buscamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de pensar nessa noite com os irmãos especificamente algum ensino na palavra de Deus nos versículos 20 a 27 desse capítulo que nós acabamos de ler, parte final do capítulo, do versículo 20 ao versículo 27. Nós percebemos então que no início do capítulo Salomão vem trazendo essa ideia para todo que tem a oportunidade de ler o texto,
de que assim como um pai instrui o seu filho, a palavra de Deus e os homens de Deus, na história da salvação relatada na Bíblia, nos instruem aquelas outras pessoas que virão a passar por situações que eles já passaram e aprenderam com Deus. De fato, nós conhecemos a história que esse homem que escreve aqui é um homem muito sábio, que a sabedoria que ele adquire vem de Deus, e por isso seus escritos têm ênfase na sabedoria, contrapondo sempre a possibilidade de uma sabedoria do mundo e uma sabedoria de Deus. Contrapondo sempre essas duas ideias, chamando a sabedoria de Deus de sabedoria verdadeira e a sabedoria do mundo de tolice. Contrapondo essas duas ideias, chamando então o sábio que ouve a sabedoria de Deus e vive de acordo com ela de sábio, e aquele que parece sábio aos olhos do mundo, mas na verdade é esperto ou malandro ou qualquer nome parecido com isso, e sendo assim então chamado por Salomão de tolo. E no nosso coração há sempre, e Salomão conhecia muito bem o coração humano, porque não apenas experimentou todas as coisas que podia um ser humano experimentar, de bom, de ruim, satisfez todos os desejos permitidos e não permitidos, comprou tudo que alguém poderia comprar. Então ele conhecia muito bem o coração humano e ele sabia que dentro de mim e dentro de você, naturalmente, nós nos questionamos a respeito dessas duas possibilidades de vida. Sabedoria aos olhos de Deus, sabedoria aos olhos do mundo. Ser sábio ou ser tolo. Vantagens e desvantagens dessas duas vidas. Ser mandado por Deus ou ser mandado pelo próprio coração. Eu e você fazemos esse peso todos os dias diante das nossas escolhas, diante das nossas falas, diante dos nossos olhares, diante dos nossos sentimentos, diante de tudo. Nós fazemos esse peso. Como vou viver essa situação? Como vou falar? Como vou me relacionar? Nós fazemos esses questionamentos em nosso coração. Vamos ser sábios aos olhos de Deus nessa situação, com essa pessoa, nesse falar, nesse pensar, nesse sentir, nesse desejar, ou vou ser sábio aos meus próprios olhos e vou fazer do meu jeito, que muitas vezes é mais prazeroso, que muitas vezes parece mais certo, o nosso coração que enganou. Sabendo disso, no final desse capítulo 4, o rei Salomão, escritor desse livro, ele agrupa nos últimos 7 versículos, ou do versículo 20 ao versículo 7, ele agrupa o que eu gostaria de chamar de luta contra o pecado. Versículo 20 ao versículo 27, nós encontramos aquilo que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que fazemos esse colocar de balança todos os dias das coisas de Deus, as coisas do mundo, da vontade de Deus, a vontade do mundo, da sabedoria de Deus, sabedoria do mundo. Ele nos dá orientações a respeito dessa luta que há dentro de nós, que é a luta contra o pecado. Lembre-se, essa luta só acontece nos crentes no Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas para quem não é crente no Senhor Jesus Cristo a respeito do que é sabedoria, a respeito do que deve fazer para se satisfazer da maneira que quiser. Não há duas maneiras para quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Não há dois caminhos para quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Não há duas possibilidades. Não há esse colocar na balança para quem não conhece a Deus.
Quem não conhece a Deus não cogita as coisas de Deus e tem dentro de si escuridão. Está aí uma boa ferramenta para medirmos como estamos diante de Deus. Há em nós uma luta contra o pecado ou nos entregamos? Eu gostaria de pensar então nos versículos de 20 a 27 sobre essa luta contra o pecado, mas em primeiro lugar é preciso lembrar que quando falamos de pecado, como disse Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. E a palavra-chave ali é aquele que julga estar de pé. Que provavelmente nós também temos lá nossas fraquezas, nossos pecados, nossas áreas de debilidade. Então, quando vamos falar de pecado, todos nós temos que nos alertar, em primeiro lugar, que não podemos apontar o dedo para ninguém. Uma vez que fomos alcançados por misericórdia, por graça, um Deus santo que entrega seu Filho por pecadores. Diz a Bíblia que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E da mesma forma, eu e você amamos nossos irmãos que são pecadores e eles nos amam porque somos pecadores também. Então, quando vamos tratar de pecado ou da luta contra o pecado, não apontamos para ninguém dizendo, olha aí, aquele que está ou que julga estar de pé, cuide para que não caia. Em segundo lugar, é necessário conhecer o processo do pecado. O processo que acontece em nós em relação ao pecado. Por isso vou ler um texto para os irmãos que nos explica muito facilmente. Você pode ouvir e depois em casa você procura, faz suas anotações, mas eu gostaria de ler para você o seguinte texto. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado, seduzido, e então esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Eu e você precisamos estar alertas com relação ao processo que acontece em nosso coração, dentro de nós, em nossa mente, para que o pecado aconteça. O pecado não é algo em que nós tropeçamos, mas sim um caminho em que andamos. Mas, pequei e nem vi. Não é algo em que tropeçamos, mas um caminho em que andamos. Diz lá o Tiago, no capítulo 1, versículo 13, que eu acabei de ler, que é gerado dentro de nós pelo nosso próprio mau desejo. Pastor, nós somos santos. É verdade. Nossa posição diante de Deus é santo. É de santos. Quando Deus olha para nós, não vê nosso pecado, vê o sangue de Cristo em nós. Somos santos diante de Deus, mas ainda vivemos na presença do pecado, sob a influência do pecado, e pecamos. E há dentro de nós o que Paulo chama de natureza pecaminosa ou de carne, e que Tiago vai chamar de mau desejo. O que também a Bíblia vai chamar de concupiscência, que é esse desejo incontrolável, só pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, gerando em nós fruto e nos tornando amáveis, bondosos, fiéis, nos dando controle, autocontrole. Mas há dentro de nós esse desejo de flertar o tempo todo com o pecado, e isso nos tenta, e quando nós nos entregamos a isso, perceba, é um processo, e então o pecado vem, e esse pecado gera morte, diz aqui.
Então nós não tropeçamos no pecado. Nós temos um processo em nosso coração, em nossa mente, que nos leva, como diz o Tiago, concebe o pecado, né? Nós vimos aqui, nós acompanhamos a gravidez da Tênis, né? Não foi de um dia para o outro. Engravidou, no outro dia teve filho. Não. O pecado, diz Tiago, que é da mesma forma um processo e ele vai, nossa cabeça vai se enchendo, nosso coração vai se enchendo, nossas mãos vão se enchendo e de repente nós praticamos o pecado. Mas ele começa em outro ponto. Então, em primeiro lugar, precisamos lembrar que aquele que julga estar de pé deve ter cuidado para não cair, porque todos somos pecadores, diz a Bíblia. Em segundo lugar, é necessário conhecer esse processo para não achar assim, o que aconteceu que eu pequei? Não, é um processo no coração, não é um obstáculo no caminho, mas é um caminho. Mas em terceiro lugar, é preciso lembrar que a luta contra o pecado não tem sido muito estimulada nas nossas igrejas. Pelo contrário, infelizmente, é mais comum colocarmos a conta do pecado que praticamos no outro, nos nossos pais, na nossa namorada, no marido, no chefe, no demônio. Então nós temos que lembrar dessas 3 observações antes de entrarmos na questão da luta do pecado. Ela é real. E todos nós temos que lidar com ela sabendo que não é um problema do outro, mas é um problema de todos. Temos que lidar com isso sabendo que é um processo, não acontece assim. Temos que lidar com isso sabendo que isso é pouco enfatizado nas nossas igrejas cristãs. Infelizmente, tem sido mais comum incentivar os crentes a colocar a culpa em alguém ou no diabo. Por isso, nessa noite, o texto de Provérbios capítulo 4 nos apresenta um passo a passo, um caminho dessa luta contra o pecado. Eu gostaria de olhar com os irmãos, inicialmente, versículos 20 e 21. Diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração. O primeiro passo para lutarmos contra o pecado, ou o primeiro passo na luta contra o pecado, é guardar as palavras de sabedoria. Quando a palavra de Deus fala guarde, não está falando para colocarmos num lugar que nós não vamos achar. Existem coisas que vocês já guardaram e nunca mais acharam, ou sou só eu que você? De vez em quando eu preciso de determinadas coisas que eu lembro, eu guardei, eu não sei onde. Quando a palavra de Deus fala guardar, não está falando desse tipo de guardar, está falando como o próprio Salomão fala em outros versículos no livro de Provérbios, comprar, agarrar, reter, segurar, como quem percebe que isso é muito precioso para eu largar. Primeiro passo para lutarmos contra os nossos pecados, porque todos temos, é guardar as palavras de sabedoria. Pense comigo, aonde você tem buscado conselhos? Aonde você tem buscado conselhos? Sabe, se você tem problemas com dívidas, sugiro que você não vá buscar conselhos com outro endividado. Porque o conselho que provavelmente ele vai te dar é: faça um empréstimo para cobrir o outro empréstimo. E depois faça outro empréstimo. Por favor, busque bons conselhos. Sabe, nós, jovens, eu digo nós porque eu me considero
o jovem mais velho dessa igreja. Quem está abaixo de mim é jovem, quem está acima de mim já não é mais jovem. Brincadeira, somos todos jovens. Nós jovens temos um problema, que talvez seja inexperiência, ou quem sabe seja uma atitude bem proposital. Temos uma dúvida sobre alguma coisa na nossa vida cristã, um pecado que enfrentamos. Todos nós enfrentamos. E daí nós vamos nos aconselhar com pessoas que sofrem as mesmas tentações. Então, jovem tem problemas lá no seu namoro, e daí ele vai lá pedir conselhos para um outro casal de namorados que tem os mesmos problemas. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Busque bons conselhos. Você está tendo problema no namoro, vá falar com um senhor ou uma senhora que já estão casados há 30 anos. Se você está tendo problemas com seu filho pequeno, não vá perguntar para um pai ou uma mãe de outro filho pequeno, porque eles vão estar com a cabeça louca igual a sua. Vá perguntar para alguém que já criou 4 filhas, 4 filhos, já estão adultos. A verdade é que nós precisamos guardar as palavras de sabedoria. Em primeiro lugar, busquemos bons conselhos. Você é um crente no Senhor Jesus, você sabe que muitos dos caminhos que nós trilhamos são totalmente diferentes dos caminhos daqueles que não conhecem a Cristo. E daí você tem um problema na sua vida, uma luta contra um pecado, e vai se aconselhar com alguém que não é crente, que não conhece os padrões de Deus. Não são bons conselhos, me desculpe. Guarde as palavras de sabedoria no seu coração, em primeiro lugar, buscando bons conselhos, bons conselheiros. Diz o livro de Provérbios também que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas olhe bem aonde você vai buscar seus conselhos. Guarde as palavras de sabedoria também enchendo-se do conhecimento de Deus. Meu irmão, minha irmã, a luta contra o pecado não passa longe do estudo da palavra de Deus. Pastor, eu já estou lutando contra esse pecado há 10 anos, há 5 anos, há um ano inteiro, a minha vida toda. E você tem lido a sua Bíblia? Não, estou falando da luta contra o pecado. Exatamente. Reter, guardar as palavras de sabedoria é buscar essas palavras também no lugar certo. Não só bons conselheiros, bons conselhos, mas o conselho de Deus também. Eu e você precisamos guardar as palavras de sabedoria, estudando a nossa Bíblia. Meu irmão, a Bíblia, como alguém já disse há muito tempo atrás, é um manual para a nossa vida humana. Assim como alguém compra uma televisão e, dependendo se for de última tecnologia, não consegue nem ligar se não ler o manual, eu e você temos a vida para viver e precisamos perguntar para quem a inventou como vivemos. A luta contra o pecado, em primeiro lugar, versículos 20 e 21. Guarde as palavras de sabedoria, buscando bons conselhos e enchendo-se do conhecimento de Deus. O papel de guardar no nosso coração as palavras de sabedoria é muito grande. É muito grande. Porque aquilo que está no seu coração vem à sua mente quando você começa a lutar. É necessário guardar as palavras de sabedoria. Agora, o versículo 23, versículo conhecido nosso, fala sobre esse lugar onde nós devemos guardar as palavras de sabedoria. Versículo 23 vai dizer sobre tudo que deves guardar. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende os caminhos de vida.
Eu e você sabemos que quando a Bíblia fala de coração, fala de mente e coração, de sentimentos e pensamentos. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você, pouca gente vai proteger sua mente e seu coração. Pouca gente vai tentar fazer isso. Até muitas vezes quem Deus coloca ao nosso lado com tarefa específica de fazer isso, marido, a mulher, o namorado, a namorada, a mãe, o pai, muitas vezes pode fazer o contrário. Na luta contra o pecado, você, meu irmão, eu, minha irmã, cada um de nós tem que olhar para o seu coração, olhar para a sua mente e trabalhar para guardá-la. Agora, guardar é proteger, é blindar, como está na moda. Está na moda há uns 15 anos. O segundo passo na luta contra o pecado, então, é guardar o coração, é mente, pensamentos, coração, sentimentos, mas também guardar as suas motivações. Porque o coração é o centro das motivações. A pergunta que você deve fazer ao seu coração é: o que me move? O que me movimenta? Quais são as forças que me fazem agir? E a pergunta é: será que minhas motivações, aquilo que me movimenta, são motivações pecaminosas? Há muita possibilidade disso acontecer em algumas áreas da nossa vida. E a reflexão para guardar o coração é: será que esse centro das minhas motivações está protegido contra motivações pecaminosas? Por que trabalho, por exemplo? Por que me empenho nos estudos? Será que a minha motivação é crescer em conhecimento e assim ter oportunidades de melhores empregos e assim poder sustentar melhor minha família, ter alguns confortos a mais, sustentar a obra de Deus, cuidar do necessitado, seja ele parente, amigo ou conhecido ou desconhecido? Ou será que quando analiso o meu coração na questão do trabalho, do estudo, eu vejo que eu trabalho, estudo e corro atrás dessa roda viva para satisfazer os meus desejos consumistas, para ter algo que eu invejei de alguém que vi que tinha? Você percebe como as motivações fazem parte de cuidar do nosso coração? Por que faço o que faço? O que é que me movimenta? Será que as minhas motivações são pecaminosas? Na luta contra o pecado, guarde o seu coração, porque ele é o centro das motivações. Na luta contra o pecado, guarde o seu coração, porque ele é o centro das emoções. Como eu disse, pouca gente vai lutar pelo seu coração para guardar. Muita gente vai quebrá-lo, decepcioná-lo, magoá-lo. E você tem que se proteger. Sobre tudo que deves guardar, guarde o seu coração. É de lá que vem a vida. Porque lá é o centro das motivações, é o coração, que é o centro das emoções. E dependendo do tipo de emoção que você tem no seu coração, ela também pode te fazer pecar. Ódio, amargura, luxúria. Mas guarde o seu coração, porque ele é o centro dos pensamentos. Nós fazemos essa diferença entre mente e coração. Quando o Novo Testamento fala em coração, fala de mente e coração. E assim como o rei Salomão fala aqui no versículo 23, guarde o seu coração, o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4.
Agora, falando de pensamentos, lá no versículo 8, você se lembra? Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, ou seja, não fique pensando em coisas falsas, ilusões. Por exemplo, o que é a ansiedade? Ansiedade é pensar no amanhã. O amanhã é verdadeiro? Não, porque ele não aconteceu. Então, ele diz, tudo que for verdadeiro, aquilo que já aconteceu, aquilo que é comprovado, aquilo que você viu, isso ocupe o seu pensamento. Porque se você ocupar com aquilo que é ilusório, isso vai gerar pecado. Ele continua e ele diz aquilo que é nobre. Ele vai dizer o que é amável, correto, puro, de boa fama, excelente, digno de louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. De novo, a Bíblia nos dizendo que devemos cuidar nesse passo a passo de luta contra o pecado do nosso coração, da nossa mente. Mas ele continua, e lá nos Provérbios, capítulo 4, no versículo 24, ele vai falar o seguinte: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Terceiro passo no caminho da luta contra o pecado é guardar a boca. Não é fácil. Quantas vezes eu falo alguma coisa depois, eu chego em casa e digo, eu podia ter ficado quieto. Falei demais. Falei demais e me expus. Falei demais e expus alguém. Os irmãos se lembram que o Senhor Jesus Cristo lembra que nós devemos cuidar bem das nossas conversas. Ele alerta que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Quando o Senhor Jesus fala isso, Ele está jogando na nossa cara, e Ele, como Deus, pode fazer isso, de que nós não somos cuidadosos nas nossas conversas. Conversas sadias nem sempre são fáceis. Guarde a sua boca, cuide bem das suas conversas, guarde a sua boca, cuide bem das suas reações verbais. Alguns de nós, por causa da falta de luta contra o pecado que há na igreja, nós criamos algumas possibilidades para as nossas más reações verbais. É que eu sou como Pedro, né? Uma desculpa gospel para um pecado, né? Não é uma desculpa bíblica nem evangélica, é gospel, porque nem tudo que é gospel é de fato bíblico, né? Nós temos que cuidar bem da forma como reagimos verbalmente. Diz Tiago, lá no capítulo 1, todos sejam prontos para ouvir, tardios ou demorem-se para falar, e demore-se ainda mais para se irar, mas nós geralmente já falamos de forma irada, já com nossas reações verbais. Alguém me mandou, e o pessoal de vez em quando me manda, esses videozinhos que agora o pessoal manda no WhatsApp, e era um culto. O pastor estava pregando, mas era um pastor irado. Pensa num homem bravo. E ele enfurecido no púlpito, soltou um palavrão. Em primeiro lugar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas em segundo lugar, porque justamente nós nos acostumamos a não cuidar das nossas reações verbais. Aquele homem não teria perdido nada na sua pregação se tivesse falado menos, como Tiago nos aconselha. Esse terceiro passo na luta contra o pecado é guardar a sua boca, cuide bem
do que sai da sua boca, porque o crente moderno, muitas vezes, é uma boca suja. Você conhece crentes que no seu vocabulário naturalmente soltam palavrões? Eu conheço muitos. Triste. Mas nós nos esquecemos quando o apóstolo Paulo escreve lá: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ele, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, não termina o versículo aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou podre, mas somente a que for para a edificação. Você percebe como ele restringe o que devemos falar? E ele vai dizer: conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Em primeiro lugar, no caminho da luta contra o pecado, guarde as palavras de sabedoria, versículos 20 e 21. Em segundo lugar, na luta contra o pecado, guarde o seu coração, versículo 23. Em terceiro lugar, na luta contra o pecado, guarde a sua boca, versículo 24. Em quarto lugar, versículo 25, na luta contra o pecado, guarde os seus olhos. Diz o versículo 25, olhe para frente. Não parece um pai falando para o filho? Olhe para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. O Senhor Jesus, falando também sobre os olhos, ele vai dizer que os olhos são a candeia da alma. Se lembre de alguns personagens bíblicos comigo. Eva. Estava lá a árvore. Não era para comer. E diz a Bíblia que ela viu que parecia bom. Estava lá. Em vez de dar nome para os bichos, foi lá. Está olhando. Os nossos olhos são perigosos. O Senhor Jesus vai dizer: se seu olho te faz pecar, arranca fora. É para arrancar? Não. Mas há uma orientação ali de radicalismo contra um olhar errado, pecaminoso. Na luta contra o pecado, guarde os seus olhos. A Bíblia lembra de um outro homem também agora, Acã. O Senhor Deus tinha dado orientações diretas. Vocês acabam com a cidade, não pegam nada, acabem com tudo. Diz o texto que ele viu alguns objetos. E ele pecou porque pegou e escondeu. Mas começou desviando o olhar da onde ele deveria estar olhando. O versículo que nós acabamos de ler, versículo 25, diz: olhe para frente, fixe o seu olhar no que está adiante. Não desvie o seu olhar. Não se iluda com as coisas que passam ao redor. Não se encante. Nós somos encantados pelo olhar. Eu e você temos que saber disso. Parece radicalismo demais, mas nós temos que saber que a Bíblia nos lembra que os olhos representam, nos textos bíblicos, os nossos desejos, representam as nossas ambições, os nossos interesses, representam aquilo em que nós prestamos atenção. A pergunta é: o que tem prendido os seus olhos? E porque tem prendido os seus olhos, tem te levado a pecar. Jesus disse: os olhos são como a luz do corpo, ou a candeia da alma. Quando os olhos forem bons, todo o corpo se encherá de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, que terrível escuridão será. No caminho da luta contra o pecado, guarde os seus olhos.
Mas agora encerrando o texto, versículo 26, 27, veja bem por onde, versículo 26, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. No caminho da luta contra o pecado, guarde os seus pés. Meu irmão, não adiantará nada você guardar as palavras de sabedoria, guardar o coração, guardar os olhos e você ir para o lugar errado. Eu e você achamos que somos blindadões, né? Eu posso ir em qualquer lugar. Sou resistente. Não somos. Irmão, essa semana eu fui na balada evangelizar. Por favor, que papo é esse? Nós não somos fortes o suficiente para colocar os nossos pés no caminho do pecado e sairmos ilesos. Lembre-se, o caminho do pecado é um caminho, não é só um tropeço, é um caminho. Quando nós começamos a andar nesse caminho, não podemos dizer, volto a hora que quiser para o caminho do Senhor. Não é verdade. O alerta do texto é, no caminho da luta contra o pecado, guarde os pés. A pergunta que devemos fazer é, por onde você anda? Por onde eu tenho andado? Toda vez que eu vou naquela determinada casa, eu me iro. Guarde os seus pés. Toda vez que eu vou por determinado caminho, eu sou tentado. Guarde os seus pés. A pergunta é, em que lugares você tem ido? Quais lugares você tem frequentado? E você e eu sabemos que com quem você tem andado e as conversas que tem tido depende dos lugares onde você tem ido. Por isso, Salomão, que andou por vários lugares que não deveria, diz para o seu filho e para nós, guarde os pés. Tem lugar que a gente não deve ir. Nós somos filhos de Deus. Não andamos por qualquer caminho. Não vamos a todos os lugares. Lembre, Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é de morte. Existem caminhos que nós não devemos andar. Guarde os seus pés. Lembre, o caminho que o Senhor preparou é perfeito, Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. O caminho de Deus é perfeito, não duvide dos caminhos do Senhor, é o melhor lugar para estar com os pés. Lembre-se, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Talvez eu e você estejamos andando em alguns caminhos tortos, mas Deus pode guardar os nossos pés. Nós podemos ter nosso caminho endireitado. Os nossos caminhos necessitam ser endireitados para guardarmos nossos pés de irem onde não devem ir. Na luta contra o pecado, guarde as palavras de sabedoria. Na luta contra o pecado, guarde o coração. Na luta contra o pecado, guarde a boca. Na luta contra o pecado, guarde os seus olhos. Na luta contra o pecado, guarde os seus pés. Saímos dos 3 pontos. Já dava para dividir, fazer 2 domingos. Não. É a luta contra o pecado, não é uma conversa com o pecado, não é um flerte, é uma luta. Eu e você sabemos porque vivemos todos os dias essa luta. E com que armas vamos lutar? Que posturas vamos tomar? A Bíblia está nos dando orientações. Se eu e você começarmos a analisar a nossa vida de pecado, porque temos um histórico aí, conhecemos muito bem, nós vamos ver que tem a ver com abandonar palavras de Deus e bons conselhos. Nós vamos ver que tem a ver com deixar o nosso coração à deriva nesse mundo,
à mercê de vários tipos de ventos, tem a ver com não guardar a boca, ou os olhos, ou os pés. Que Deus nos dê vitória sobre o pecado, porque Jesus Cristo já a conquistou na cruz. Que Deus nos dê vitória no dia a dia, porque eu e você temos tudo o que precisamos para viver vidas piedosas. Que Deus nos dê crescimento nessas áreas e assim possamos contemplar a imagem do Senhor em nós sendo formada passo a passo, de glória em glória. Não pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos que o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho reto, é um caminho orientado, é um caminho digno, é um caminho de pureza, de santidade. Senhor, todos nós aqui temos lutado grandemente contra o pecado. Às vezes temos vencido e tantas vezes temos caído, tantas vezes temos abandonado essa luta. Mas, Senhor, nos faz retomarmos a batalha e sabermos que com as ferramentas que o Senhor nos dá, podemos lutar, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque o amor do Senhor está conosco e jamais nos abandonará. Porque o Espírito Santo de Deus cria em nós novas virtudes. O seu fruto nos transforma e nos capacita a viver uma vida de batalha contra o pecado. Senhor, nos lembra, Senhor, por favor, que nós podemos agradar ao Senhor em tudo que fazemos. Nos lembra de viver para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a combatermos esse combate, mas sermos vitoriosos e assim podermos agradecer ao Senhor sempre pelas vitórias alcançadas. O Senhor conhece as áreas de fraqueza, os caminhos de pecado onde eu tenho andado, onde meus irmãos têm andado. O Senhor sabe quais são nossas maiores tentações. O Senhor sabe aonde nós já cedemos e o pecado foi gerado nesse processo. Senhor, nós pedimos, por favor, que nós possamos lutar e não desanimar de lutar e lutar e lutar contra o pecado, para agradar ao Senhor com a pureza que o Senhor espera de nós. Abençoa o teu povo, ó Deus, e que nessa semana possamos continuar lutando para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor a vir aqui à frente. Nós vamos terminar cantando que nós entregamos o nosso coração a Deus e tudo